Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o dia de hoje aí no mercado. Então, só retornando aqui, aquele canal de baixa que já vem sendo marcado há vários dias aqui. Canal de baixa. Aquela extrapolação que teve na terça-feira. Depois, como foi dito, este foi o primeiro candle de alta que fecha revertendo acima de um candle de tendência de baixa desde 2 meses atrás, praticamente, confluente com esse fundo, só que ainda estamos em uma região de lateralidade. Por quê? Corpos sobrepostos e agora ainda são barras com sombra dos últimos dias, né? Na verdade, essa é a de hoje. O que é sabido aqui? Que próximo da região da abertura dessa barra de alta é uma região de suporte. Próximo dessa região aqui a gente teria possíveis resistências. Seja pelos 50% desta barra de baixa, pelo que um dia foi o suporte, que é a abertura dessa vela de alta, correto? E a mínima, na verdade, a abertura dessa barra de baixa aqui. Então, tempo gráfico operacional. Vamos para o gráfico de 15 minutos. Dia 1, dia 2, certo? Hoje foi um dia que... O que nós tínhamos inicialmente? Marcado este canal de alta aqui. Aqui é melhor marcar pelo Profit, senão não vou conseguir andar para o lado. E também para ver a importância e a relevância desse canal no dia de hoje e essa linha de retorno aqui embaixo. Perfeito? Então, próximo dessa região aqui, região de fundo, pensando em comprar, correto? Próximo dessa região, tá vendo que é um canal de alta, porém com uma declividade muito baixa, ele sobe devagar, então é um canal que tem impulsão para cima e correção longa, certo? Primeira barra do dia, uma barra altista dessas. O que é possível pensar em fazer aqui? É possível pensar em compras na ruptura dessa máxima, nessa região de 50%, enquanto não houver reversão, se continua comprando. Aqui só se pensa em comprar. Essa barra aqui, por exemplo, ó, é uma barra de tendência de alta? Sim, é uma barra de tendência de alta. Porque essa sombra inferior pode ser preenchida com corpo, representa compradores, então pode ser interpretada como uma barra de tendência. Sim, só que quase que toda a amplitude dela está contida dentro dessa primeira barra de alta do dia. E por que é importante entender isso? Porque se fosse analisar como não, essa agora aqui é a barra de referência da tendência, teríamos entrado numa reversão aqui, que não é o mais correto sob a análise que eu tenho de mercado. Por quê? Porque essa é a nossa barra que está aqui como referência, correto? Então, continuaria comprando e, o mais importante, também respeitou sempre essa região. Perceba todos os corpos aqui, fechando sempre acima dos 50% dessa vela. E olha onde ele vai bater, lá na linha de canal. Deveria se desfazer necessariamente aqui? Não, não. Não que devesse entrar vendido, por exemplo, mas aliviar a maior parte das posições. Mas no último trade eu saí aqui mesmo quando renovou máxima, porque eu sabia que era um dia lateral. Então não tinha grande chance de continuidade. Hoje também era dia que tinha payroll e notícia do Trump contaminado, porém é aquilo, o gráfico está nos mostrando, primeira barra do dia compradora, dentro de um canal de alta, com amplitude para subir e em nenhum momento mostrando reversão aqui para baixo. Então é isso que a gente segue. Aqui agora a gente pode pensar no seguinte, tem uma barra de tendência de alta aqui? Sim, é uma barra de tendência de alta. A maior parte do corpo dela está contido dentro dessa barra verde? Sim. Porém, percebam a diferença entre confundir isto aqui como uma barra de tendência e isso aqui, porque as duas são barras de tendência. Essa barra pequena aqui que está contida dentro do corpo dessa barra de tendência maior é uma barra de tendência. Nesse caso aqui também. Porém, nesse momento, o que acontece?
quando essa barra de baixa de tendência fecha abaixo da abertura dessa barra de tendência verde, é possível pensar em reversão. Aqui seria possível pensar em reversão? Sim, desde que eu estivesse considerando que essa fosse a barra de tendência. Porém, aqui a gente iria estar vendendo contra uma barra de tendência de alta muito forte, correto? E acima da linha de 50% do canal. Diferente daqui, onde a gente está vendendo na linha de retorno do canal, que tem o contexto de ser uma resistência. Fora todos esses níveis aqui. Estou tratando só da linha diagonal aqui, que é a linha de retorno do canal. Então aqui o correto é pensar que essa é a barra de tendência, a última barra de tendência. E então aqui a gente pode pensar em reversão, quando essa barra vermelha de tendência fechou abaixo da abertura dessa última barra de tendência de alta. E aí, iniciando as vendas perdendo essa mínima, pullback nessa região e segue com a continuidade para baixo. E foi o que ocorreu, certo? Continuidade, continuidade. Aqui, pode-se pensar em reversão? Sim. Uma barra de tendência de alta, revertendo a abertura da última barra de tendência de baixa, correto? Seria a entrada aqui mesmo, o princípio. Entrada aqui, primeiro alvo, a amplitude dela para cima, correto? E nesse caso, o que ocorreu? Reversão aqui nesse ponto. Esse foi um trade que deu stop, mas não estava mais operando aqui. Já era sexta-feira à tarde. E então o que ocorre aqui? Reversão desse movimento para quem tinha entrado aqui comprando acima dessa vela. Quando esta barra de tendência de baixa fechou abaixo da abertura desta barra de tendência de alta, reverte, entra vendido aqui de novo. Primeiro alvo, essa amplitude para baixo, pullbacks aqui, continua a venda. E onde seria um provável alvo? Aqui na linha de baixo do canal. Nada de reversão, nada de reversão. Aqui ocorreu uma coisa interessante. Ó. Por exemplo, essa barra de tendência de alta é uma barra de tendência, claro. E essa barra de tendência de baixa tinha a abertura nessa região. Percebam que essa barra de tendência fechou acima da abertura dessa barra de tendência de baixa. Então, teoricamente, teria uma reversão. Porém, aqui nós temos uma outra barra de tendência de baixa logo acima. Então, nesse caso, não vale a pena considerar uma entrada de reversão aqui. Por quê? Porque tem uma outra barra muito próxima. É diferente disto aqui, por exemplo, em que nós tínhamos essa barra de alta de tendência e essa outra barrinha aqui, numa linha de canal com contexto. Se eu fosse considerar que a reversão só iria ocorrer aqui, olha quantos pontos o mercado iria voltar. 94.700 para 95.900. Está tratando aí de 1.200 pontos. É diferente daqui, que tem uma diferença de range entre as barras, daqui dos 700 para menos de 100 pontos aí de diferença. Então, considerar que a reversão iria ocorrer caso houvesse fechamento somente acima dessa barra de referência. Agora, claro, quando se formou essa, passa a ser essa barra de referência e, por último, esta aqui, que é a barra que está em vigor agora, correto? Então, pode-se pensar em entrar comprado aqui, não pelo horário, né? Sexta-feira, praticamente 5 da tarde, mas é o seguinte, o alvo, para quem estava analisando o canal, seria aqui. Poderia pensar em entrar comprado aqui contra a tendência? Sim, mas de novo, é sempre melhor esperar os trades confirmados, que agora, quando teve essa reversão, entrada na ruptura da máxima e nos pullbacks, correto? Faltam 7 minutos para essa vela aqui fechar, essa vela de baixa que está sendo formada. Muitas vezes o pessoal se desespera após a formação de um padrão de reversão e a vela seguinte eles acham que precisa ter uma continuidade instantânea para cima. Mas no gráfico de 15 minutos, muitas vezes o que ocorre é o seguinte, a barra vermelha vem se formando do 0 aos primeiros 5 minutos aqui para baixo, depois continua se formando aqui para baixo, lá pelos 7 minutos e meio ela começa a produzir pavio inferior. Começa a produzir pavio inferior e no final ela fecha completamente para cima, deixando um pavio grande para baixo dessa maneira aqui. Isso é muito, muito comum, muito corriqueiro. Por que que isso geralmente ocorre? Porque quem comprou aqui, se foi gerada uma reversão de barra aqui nos 15 minutos, que é uma vela que precisa de bastante movimentação financeira, porque ela abrange
todos os contratos que foram negociados dentro de 15 minutos. Então ocorreu uma reversão. Para quem quer entrar com muitos contratos e que isto aqui suba, ele precisa, se ele tiver a oportunidade de comprar mais contratos, quanto mais baixo ele conseguir comprar, melhor. Então ele agride aqui na venda alguns contratos, claro, não que chegue a reverter a posição que ele tem comprado aqui. Então ele joga para baixo, entra comprando. Joga para baixo e entra comprando para que depois, ali no tempo gráfico final, depois que, para quem está olhando gráfico de 1 minuto, eventualmente 5 minutos, e não tem um grande conhecimento da análise da leitura, acaba se desesperando vendendo aqui e vê o gráfico voltando tudo. E é geralmente aí que ocorrem as maiores perdas das pessoas, que elas falam, olha, eu comprei, caiu. Quando eu compro, cai. Quando eu vendo, que aí elas veem uma barra de baixa aqui se formando muito forte, elas pensam, não, agora vai reverter aqui, a barra ainda está aberta. Faltam 5, 6, 7 minutos para ela fechar. Aí elas que compraram aqui disseram, caiu, estou perdendo isso. Agora eu vou inverter a mão, agora eu vou vender. E vendem, e vem o gráfico voltar tudo e deixar só um pavio e fechar lá em cima. Correto? Então é importante entender quais são as movimentações corriqueiras, certo? E basicamente tinha a mostrar para vocês é isso, certo? Para quem está olhando aqui, que tá comprado nesse momento, está pensando em reversão, realmente aí provavelmente essa barra venha a fechar revertendo esse movimento. Porém, aí existem outras coisas que podem ser analisadas, como por exemplo, qual é a movimentação, o zigue-zague que o gráfico está me mostrando. Aqui só movimentação de alta. De repente, topo duplo, movimentação de baixa e movimentação de baixa. Em nenhum momento ainda pivô. Aqui olhando só pelas velas. Mas o mais provável é que, por ter chego nessa zona de suporte, quebrou essa linha de tendência, essa vela pode fechar com corpo vermelho, mas dentro do limite dessa última barra de tendência de alta e agora iniciar um movimento para cima. É isso que eu tinha para passar para vocês. Isso aí, falou. Tchau, galera.